Prometo que ao exercer minha função de farmacêutico, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Hoje vamos falar sobre o juramento do farmacêutico. Eu sou o Fábio Leonardo Moura, apresento o farmacêutico das antigas. O que você jurou no dia da sua formatura? E como vamos falar hoje de juramento dos farmacêuticos, eu tenho para mostrar para vocês, esse juramento foi um presente do Laboratórios Catarinense. Esse juramento, ele ficava na farmácia do meu avô, perto do armarinho de psicotrópico e perto da garrafa de café. Então a gente ia tomar um café, comer uma bolachinha entre um atendimento e outro, e sempre estávamos lendo sobre o juramento. E o bacana disso daí é que você vai crescendo com os preceitos da honestidade, conforme foi falado na primeira parte do juramento. A primeira parte de um juramento é onde o indivíduo se identifica e declara a sua intenção de assumir um compromisso. E falando em compromisso, nos juramentos antigos, essa primeira parte era chamada de sacramento. O que significava? Era um laço sagrado onde não poderia ser rompido. Nesse momento, vamos fazer algo diferente. Feche os olhos quem puder. Imaginem aquela farmácia do interior, aquela farmácia pequenininha, aquela farmácia com cheiro de éter, ou com cheiro da perfumaria, da cânfora, prateleira de madeira, o balcão impecável, limpo, de vidro. Agora você imagina ela às 2 horas da manhã, um silêncio total na rua do centro, todo o comércio fechado, aquele ventinho passando, aquela brisa, aí você ouve. É 2 horas da manhã, você é o farmacêutico da cidade. E você escuta novamente. Essa parte é onde entra o nosso juramento. E você às 2 horas da manhã, indo atender esse cliente, ele não perguntava preço, o farmacêutico não olhava o relógio, ele acendia a luz porque sabia que naquele momento ele era a única ponte entre a dor, a angústia e às vezes a felicidade. A felicidade de nascer uma criança. Muitas vezes o meu avô foi ajudar em partos junto com o doutor da cidade. Poderia ser uma vida, né? Então chegando, ou até mesmo alguém nos seus últimos momentos, no suspiro, que estivesse precisando deste medicamento para tal finalidade. Isso foi real. Eu presenciei muitas vezes o meu avô, o meu pai, e atender as pessoas na madrugada para ajudar nas suas dores. E acredito que até hoje, vocês como farmacêuticos bem dedicados, alguns são proprietários de farmacêutico, realizem ainda esta prática que ajuda muito a população nossa. Você, jovem farmacêutico, pode achar que o mundo mudou, né? As boticas de antigamente que só tinham os produtos nos frascos e os pozinhos dentro, né? Um pozinho branco. Hoje as farmácias são bem iluminadas, uma infinidade de perfumaria, cartelados, blisters tecnológicos, comprimidos com dissolução rápida, dissolução lenta. E o coração do farmacêutico, ele é o mesmo daquele farmacêutico que atendeu às 2 horas da manhã. A diferença, vocês atendem no momento que vocês estão trabalhando. E isso tem que ser bem feito. Vocês têm que seguir esse juramento ao pé da letra no atendimento que vocês fazem com o seu cliente. O seu diploma não é um mero papel. O seu diploma é uma lanterna que você aceitou carregar no dia que você fez o juramento lá no CRF, né? Os antigos farmacêuticos, eles não viam um incômodo entre um atendimento, entre um sítio, entre atender de madrugada. Eles viam isso como uma vocação.
a área da saúde é uma vocação. Vocês têm que estar preparados para fazer esse tipo de atendimento, não importa quem que é a pessoa, né? E no dia 28 de fevereiro de 2008, olha como que ele é novo, né? Teve uma resolução do Conselho Federal de Farmácia, o número 471, assinada pelo nosso querido presidente do Conselho Federal de Farmácia, o Dr. Jaldo de Souza Santos, né? No artigo 3, o juramento a ser proferido na solenidade de colação de grau é o de Hipócrates, é o que a gente usa hoje. E falando em juramento, antes dessa data de 2008, era feito um juramento? Não, sim, sempre foi feito, só que não era padronizado. Esse juramento é diferente do que está lá no Conselho Federal de Farmácia. Existia antes um juramento que foi até 1930, 1940, que usava desde 1300 que os franceses trouxeram para o Brasil. É o que a gente usava também. Se vocês pesquisarem, vocês conseguem achar ele. E existe um outro juramento também, que ele é baseado quase nesse daqui, que é parecido com o do Exército, que a gente seguia. O farmacêutico, ele era falado para servir a população. A pessoa que batia na porta dos antigos farmacêuticos, e o farmacêutico tinha que ter a índole para entender se a pessoa precisasse ser entregue para ela uma manipulação de uma água de melissa ou de um xarope de ópio, depende de qual era a situação que tinha naquele momento. O nosso juramento não é apenas uma burocracia, ele é um contrato de vida ou morte, disfarçado de tradição. O que eu fico um pouco chateado, né? Às vezes conversando com alguns farmacêuticos mais experientes, outros acabando de se formar, né? Que a preocupação, às vezes, é do farmacêutico falar assim, você vai se formar, né? E aí ele fala assim, eu estou indo lá no CRF pegar meu número. Mas ele não fala que está indo fazer o juramento. E o juramento é importante, né? Dizer que apenas vai no CRF pegar o número, isso demonstra uma total incompreensão da responsabilidade que está sendo assumida naquele momento ali. Você é a voz da razão que o médico busca quando a doença se torna um labirinto complexo. Então você tem um contato com o médico ali, você tem um contato, você tem a liberdade de ligar para o médico, falar com ele, né? E um juramento, para que ele serve? O juramento resgata a autoridade moral sobre a técnica. É o que vocês precisam fazer no dia a dia. Nós precisamos fazer no dia a dia, né? O farmacêutico, ele é um educador no mundo da automedicação e das fake news. Está lá no nosso juramento. E nesse momento eu vou ler para vocês o nosso juramento dos farmacêuticos. Prometo que ao exercer a profissão de farmacêutico, mostrai-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Nunca me servirei da profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, gozem para sempre a minha vida e a minha arte de boa reputação entre os homens. Se dele me afastar ou infringi-lo, suceda-me o contrário. Esse é o nosso juramento hoje, que está no nosso site do Conselho Federal de Farmácia. E eu finalizo com a mesma pergunta do início. Farmacêuticos, o que vocês juraram no dia do seu juramento? Farmacêuticos e farmacêuticas, se esse vídeo fez sentido para vocês, toquem a campainha, igual fez no nosso cliente, às 2 horas da manhã. Deixem o like e agradeço. Muito obrigado.